Olá, pessoal! Dia 12 de fevereiro, Dia Internacional da Síndrome de Asperger. E essa síndrome, ela integra os transtornos do espectro do autismo. E aí, recentemente, eu fiz no meu Instagram uma enquete questionando as pessoas se elas conheciam esse transtorno. E 66% relataram não conhecer sobre o TEA. Então, aproveita esse momento para esclarecer o que é o transtorno do espectro do autismo, como é que se faz o diagnóstico e qual a importância desse diagnóstico precoce. Bom, a síndrome de Asperger, ela está dentro dos transtornos do espectro do autismo exatamente porque ela compreende déficits na comunicação, na interação e nos comportamentos. Então, a gente vai olhar para essa síndrome não no amplo da síndrome, mas no nível maior que é o transtorno do espectro autístico. E aí, o que caracteriza esse transtorno? O transtorno do espectro autístico, ele compreende déficits na comunicação. Então, esse indivíduo, ele tem dificuldade em desenvolver a fala e também pode não desenvolver essa fala. Então, apresenta esse prejuízo na fala e geralmente está ligado à construção da frase, ele tem dificuldade na construção da frase, ele pode apresentar comportamentos de referir a si próprio na terceira pessoa. Então, ele diz assim, João quer o brinquedo, e nesse caso ele está referindo a ele mesmo. Então, tem essas dificuldades, esse atraso ou talvez a falta total do desenvolvimento da fala. Comunicação, déficit na comunicação. Na interação, esses déficits, ele precisa aparecer não só em um contexto, por exemplo, não só em casa, mas também ele precisa aparecer na escola, no parquinho, nos lugares que essa criança ou que esse indivíduo frequenta. E aí, quais são os déficits na interação? A dificuldade do contato visual, a dificuldade de compreender as suas emoções e as emoções do outro. Então, esse indivíduo tem dificuldade de compreender as suas emoções e interagir com as outras pessoas. É aquela criança que tem dificuldade de interagir com seus primos, com seus familiares, que tem dificuldade de interagir com os coleguinhas, brincar no parque, aquele monte de criança correndo. Então, ele fica lá no cantinho dele e não interage com as outras crianças. Isso é alguns sinais. Déficits, e aí a gente vai pensar nos comportamentos restritivos e repetitivos de comportamento. Então, o que acontece? Essa criança ela pode apresentar interesses restritivos. Então, por exemplo, essa criança gosta de dinossauro. Ela vai assistir apenas desenhos de dinossauro. Ela vai ler livros apenas de dinossauro. Ela vai querer falar só de dinossauro. Aquele interesse restrito. Outras questões que podem aparecer, a questão da dificuldade de modificação na rotina. Então, para indivíduos com autismo, a rotina é muito importante. Quando essa rotina é quebrada, a criança pode sentir um incômodo muito grande e até desenvolver uma crise. Então, a questão da rotina entra como uma característica. A questão de organizar os objetos enfileirados são alguns dos comportamentos também. Outros comportamentos podem ser os comportamentos estereotipados, que são as estereotipias, que é a questão de, por exemplo, bater repetitivamente as mãos. Então, essa criança ela tem esse comportamento de estar sempre batendo as mãos, fazendo um movimento com as mãos repetitivos. Não é uma coisa que ela está brincando e faz, mas ela sempre apresenta esses comportamentos repetitivos. A questão do balançar o corpo. Então, balançar para frente o corpo são alguns dos comportamentos repetitivos que essa criança ou que esse indivíduo pode apresentar. E aí, pessoal, como é que se faz o diagnóstico? Então, se eu percebo que a minha criança está demorando de falar, que essa minha criança tem dificuldade no contato visual, a gente chama, ela não olha, a gente abraça, ela não responde ao afeto. Então, o que são alguns sinais? E aí, quem faz o diagnóstico? Esse diagnóstico ele é interdisciplinar. Ele é feito junto com o médico especialista que vai dar o laudo, e aí esse médico vai precisar da avaliação do psicólogo, do neuropsicólogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do psicopedagogo. Esse diagnóstico ele é compreendido numa esfera interdisciplinar. Então, o médico dá o laudo, mas para ele chegar nesse laudo, ele precisa da avaliação dos demais profissionais. E aí, pessoal, qual a importância do diagnóstico? O diagnóstico precoce ele é super importante nesse transtorno. Por quê? Se a criança ela tem déficits na linguagem, a gente precisa intervir. Se essa criança tem déficit na interação social, a gente precisa intervir. E quanto mais cedo a gente começa a intervir, maior a chance dela desenvolver as habilidades necessárias.
E aí, o diagnóstico não é para a gente rotular e dizer assim, eu tenho um aluno com autismo. Não é para isso. É para a gente poder olhar as suas habilidades. O que essa criança que tem esse diagnóstico consegue fazer? Quais os seus déficits? Quando a gente pensa em déficit, é importante porque, assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, na inclusão dessa criança na escola, eu preciso olhar para esses 3 fatores: déficits, habilidades e interesses, porque é dentro dessa esfera que a gente vai ajudar esse indivíduo a se adaptar ou ser inserido nessa escola de um modo inclusivo. Tá? Então, quais atividades que eu vou pensar para essa criança olhando para essas 3 esferas? Então, o diagnóstico não é para a gente rotular, mas é para a gente criar possibilidades para essa criança, para que ela consiga se desenvolver. E aí a gente precisa entender, gente, que o diagnóstico, que o autismo, ele não tem cura. Mas quanto mais cedo a gente fazer o diagnóstico, maior a chance desse indivíduo desenvolver habilidades importantes para a sua independência, para a sua autonomia. E entendendo, e aí é importante que a gente precisa compreender que a gente precisa olhar para o indivíduo não pelo diagnóstico que ele tem, mas pela sua condição de ser humano, entendendo que o fato dele ser autismo não lhe limita. O que limita o indivíduo é a nossa forma de olhar para ele e compreender. Então, a gente precisa oferecer para essa criança todas as possibilidades necessárias para que ele consiga explorar esse ambiente, desenvolver recursos para que ele consiga interagir nesse ambiente. Porque, gente, a gente precisa entender que para a criança ou para o indivíduo com autismo, o ambiente ele é muito assustador. Por quê? Porque a criança ou o indivíduo com autismo, eles podem ter sensibilidades, então, audição. Então, para esses indivíduos, o barulho pode incomodar muito. Por exemplo, quando as crianças estão correndo, aquela corrida, aquela coisa toda, para o indivíduo com autismo, isso pode ser muito difícil lidar com essa brincadeira, com essa forma de brincar. Então, a gente precisa ir colocando esse indivíduo e respeitando a sua sensibilidade, olhando para o indivíduo como indivíduo e não como um diagnóstico, como um transtorno.